Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu vim aqui para falar um assunto super importante, um assunto que muito provavelmente vai aparecerá em redações, principalmente de vestibulares e o Enem, gente. Ó, coloca aí uma estrelinha porque esse tema é um tema bem típico de prova de Enem. Então fica comigo até o final dessa aula, porque nós vamos falar muito sobre o eixo temático Sociedade e Educação, porque o tema da nossa aula são os desafios da inclusão de autistas nas escolas. Pois é, nós vamos falar de autistas, nós vamos falar, na verdade, vamos começar falando das pessoas neurotípicas. Vamos falar daquelas que não estão, por exemplo, no espectro do autismo. E vamos falar, inclusive, de algumas outras classificações que os psicólogos colocam, então, esse grupo de pessoas. Tá? Então, aquelas pessoas que não são autistas, que não estão no espectro do autismo, são capazes de se concentrar no que as outras estão dizendo durante uma conversa, porque o cérebro bloqueia automaticamente outros sons. Mas muitas pessoas autistas têm dificuldade de filtrar os barulhos de fundo. Então, ele pode haver vários outros elementos competindo com a atenção dessa pessoa, né? Por exemplo, o trânsito, uma música ou até mesmo outras pessoas falando. Né? Então, ou seja, o simples ato de ouvir o que alguém está dizendo pode ser um grande esforço consciente. Tá? Então, é possível que o autista, né, ou as pessoas no espectro do autismo, né, porque é bem amplo, é um leque, você vai entender isso daqui a pouco, é preciso que eles se concentrem bastante e até pedir a outra pessoa para repetir o que falou. E diante da constatação de que muitas pessoas no mundo são autistas, no dia 2 de abril, a ONU instituiu, isso lá em 2008, tá? A ONU instituiu esse dia como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Lembrando que o autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação. Então, isso na redação, por exemplo, é muito legal que você apresente para o seu corretor que você sabe o que é o autismo. Então, ele afeta os vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Então, apesar de o autismo ter um número relativamente grande de incidência, foi apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada lá no CID, né, na Classificação Internacional de Doenças, que é feita pela Organização Mundial da Saúde. Então, essa demora da inclusão do autismo nesse ranking é reflexo do pouco que se sabe sobre a questão. Então, você pode, inclusive, dentro da sua redação, falar que um dos grandes desafios é justamente trazer o conhecimento sobre o autismo para a nossa sociedade. Muitas pessoas não conhecem o autismo, não sabem como lidar, enfim. Até porque, como você viu, 1993 é uma data relativamente recente para a gente considerar que uma doença entrou dentro da lista, né, que o autismo entrou dentro de uma lista de doenças que precisam ser tratadas, entendidas, enfim. Né? Então, ainda nos dias de hoje, o diagnóstico é muito impreciso, né? E nem mesmo um exame genético é capaz de afirmar com precisão a incidência da síndrome. Ou seja, não é algo simplesmente, né, é diferente de muitas doenças que você faz rapidamente um exame clínico, um exame físico ou laboratorial e você detecta uma determinada doença. Então, o autismo ele é muito mais complexo. E diante dessa vivência e esse aumento de número de casos, é que começou, então, a serem implementados alguns debates na sociedade. A partir desse debate da sociedade, ele passa a ser incorporado, né, pela legislação, como é o caso aqui da Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, isso em 2012 apenas. A nossa campanha do dia 2 de abril de 2021 está aqui, né? O autismo, respeito para todo espectro,
então sua consciência é parte da luta pelo respeito. E aí muitas pessoas tuitaram com respecto, né? Como que foi aí a hashtag que foi a campanha, então, desse ano de 2021. Se você não conhece, enfim, o autismo, os seus sinais, seus sintomas, enfim, existem alguns sinais que você pode, por exemplo, citar lá na sua redação. Né? Caso você não seja um grande conhecedor deste tema, tem algumas coisas que você pode usar como exemplo, que são alguns sinais que são percebidos desde a infância e que podem chamar a atenção. Mas lembrando, como eu falei, né, o autismo é algo muito complexo de ser identificado, de ser diagnosticado. Tá? Mas alguns elementos, então, aparecem desde criança, desde a infância. Por exemplo, durante a amamentação, a criança não olhar nos olhos da mãe é um elemento, não responder ou não olhar quando for chamado pelo nome é outro, dificuldades para falar é outro, movimentos repetitivos também e apatia, entre outros sinais de interação com pessoas próximas. Tá? E aí, claro que a partir do momento que você tem um conhecimento sobre o autismo, agora, na sua redação, é muito interessante que você entenda, que você saiba quanto isso representa na sociedade, quantas pessoas na sociedade brasileira, né, estão diagnosticadas com autismo, né, dentro do espectro autista. Então, só para você ter uma ideia, agora, em 2021, o Brasil está estimulada a população de 213 milhões. Tá? Essa é a nossa população. E usando a mesma proporção encontrada nos Estados Unidos, o número de autistas estimados no Brasil seria de 3,9 milhões de pessoas. Por que eu estou falando? Prof, por que você está usando o censo dos Estados Unidos para fazer uma relação com o Brasil? É porque, né, se usada a proporção apontada pela Organização Mundial da Saúde em 2017, uma a cada 160 pessoas, né, que foi a de 2017, esse número estimado no Brasil seria de 1,3 milhão de pessoas. Então, lá nos Estados Unidos, 3,9 milhões de pessoas, e aqui no Brasil, com as nossas 213 milhões de pessoas, tecnicamente o Brasil teria em torno de 1,3 milhão de pessoas com o espectro. Tá? Mas, professora, por que você está usando os dados dos Estados Unidos, essa comparação da ONU, enfim? É porque a falta de dados demográficos sobre as pessoas no espectro autista é uma das queixas antigas dos movimentos ligados ao tema. Tá? Então, até para você, por exemplo, fazer políticas públicas, é necessário apresentar números e mostrar, olha, esses números são relevantes, é importante que sejam feitas políticas inclusivas, políticas públicas, muitas questões, muitos vestibulares, concursos, enfim, pedem justamente para fazer a relação com o problema e o desenvolvimento de políticas públicas. Então, se aparecer isso na sua redação, essa é uma questão que você pode tratar, que é a falta de dados demográficos sobre as pessoas com espectro autista. Então, a inclusão de perguntas sobre o autismo no censo, além de ajudar a determinar quantas pessoas no Brasil apresentam o transtorno, também poderia demonstrar como elas estão distribuídas no território, até para ajudar no direcionamento das políticas públicas que eu estava falando e também dos recursos. Bom, após anos de mobilização, foi aprovado no Congresso em 2019 o PL, né, o projeto de lei 139/2018, que determina a inclusão de especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista no censo. Esse projeto foi relatado pela senadora Mara Gabrilli, né, e foi transformado em lei, que é a Lei 13.861 de 2019. Então, pela regra, por essa lei, o censo de 2020 já deveria ter perguntas específicas sobre as pessoas, né, com o transtorno do espectro autista, né, isso lá dentro dos seus domicílios, né, o TEA. Então, o recenseamento, no entanto, foi adiado, porque não teve o censo em 2020, que deveria ocorrer em 2020, mas por conta da pandemia não ocorreu, e em 2021 ainda não ocorreu, então nós estamos esperando, né, acontecer o censo para a gente conseguir identificar exatamente qual é o número de autistas no Brasil. Uma outra questão também que pode aparecer na sua redação é com relação à vacinação.
tá? Porque, além de ter adiado o censo, que finalmente traria aí dados sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, a pandemia também impôs dificuldades às famílias. Então, inclusive, recentemente foi feita uma audiência na Câmara dos Deputados e as mães dos autistas pediram prioridade para eles na vacinação. E essa prioridade é que já foi garantida em alguns estados, como no Rio de Janeiro, Amapá, Piauí, né? Mas a decisão ela não é nacional e depende dos governos estaduais. Daí você vai dizer assim, mas professora, o que que embasa, o que que argumenta para os autistas estarem na lista, né, daqueles que são prioridade? Então, os argumentos que embasam essa reivindicação está no fato das pessoas com o autismo severo terem muita dificuldade de usar máscara, por exemplo. E além disso, as famílias argumentam que os inúmeros tratamentos a que essas pessoas são submetidas as deixam mais expostas e também mais vulneráveis. Então, por causa disso, várias famílias têm sentido dificuldade, inclusive, de manter a rotina de tratamento. Então, no final das contas, né, preocupados com essa situação, os senadores Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, e a Mara Gabrilli solicitaram ao Ministério da Saúde que os autistas fossem priorizados no processo de imunização, justamente com as doenças raras, juntamente com as doenças raras e também os seus cuidadores, né? E agora, né, dentro dos projetos, na verdade, assim, no Senado, né, você pode até inserir isso como uma explicação. E no Senado existem vários projetos em pauta que buscam garantir os direitos das pessoas com autismo. Tá? Grande parte deles está ligado à inclusão social dessas pessoas. E um dos mais recentes que você pode citar é o PL 1129 de 2021, tá ele aqui, tá? Que altera a lei, enfim, que para ampliar o acesso de pessoas com transtorno do espectro autista ao benefício da prestação continuada. Então, a explicação da emenda é que considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com transtorno espectro autista para fim de recebimento do benefício de prestação continuada, a família cuja renda mensal seja inferior a 3 salários mínimos, tá? Então, esse PL veio do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que amplia o acesso de pessoas com transtorno do espectro autista naquele benefício de prestação continuada. O texto ainda não foi enviado para nenhuma comissão, já que as votações dos colegiados estão aí um pouco mais lentas em razão da pandemia, tá? Agora, como você viu, o benefício garante até um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, né? E o idoso com 65 anos ou mais sem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provido por sua família. Então, atualmente estão dentro desse critério, né, as famílias cuja a renda mensal seja inferior a 1/4 do salário mínimo. E o projeto cria um critério separado para as famílias com o transtorno de espectro autista, que é a renda mensal total, não por pessoa, né, que é inferior a 3 salários mínimos. Então, esse cálculo não inclui a renda do trabalho assalariado dos pais, mães, dos responsáveis legais pela pessoa no espectro. Tá? Então, de acordo com o senador, como que ele explica toda essa situação? Essa condição exige cuidados e tratamentos que acarretam custos extras para as famílias. E ocorre, entretanto, que o limite de renda exíguo, né, previsto hoje na lei, acaba por excluir pessoas pobres que precisam trabalhar para garantir a sua sobrevivência, né, dessa percepção do benefício assistencial. Então, a atual legislação, com esse limite inferiorizado, coloca essas famílias naquela difícil condição de precisar escolher entre receber o benefício ou fazer um trabalho remunerado. Tá? Com relação também à data, né? A data aí, as questões do dia 2 de abril, porque além do dia do orgulho autista, outra data busca conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista, que eu já comentei, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é celebrado no dia 2 de abril. E lembrando que essa data foi escolhida pela ONU com o objetivo de chamar a atenção para esse transtorno. Então, o Dia Nacional da Conscientização sobre o Autismo foi instituído por lei em 2018, lá pelo senador Flávio Arnes. Tá? E em razão da data, o Senado recebeu no mês de abril uma iluminação especial, né, toda azulzinha. O edifício principal e a cúpula foram iluminadas com a cor azul para dar a visibilidade às pessoas com o transtorno do espectro autista e também para combater os preconceitos. Então, muitos concursos, e principalmente, como eu falei, o Enem,
traz muitos temas relacionados a preconceitos. E existe o preconceito com relação à pessoa com transtorno do espectro autista. Então, essa iniciativa foi aprovada pela primeira secretaria do Senado, né? Foi dos senadores Romário e Isalci Lucas, em apoio ao movimento do Orgulho Autista Brasil, que é o MOAB. Tá? Bom, você viu que no começo da nossa aula eu mostrei para você a lei de 2012, né? A promulgação dessa lei em 2012 foi um grande avanço na luta pela inclusão escolar das crianças e dos jovens autistas. Tá? Ela foi batizada como Lei Berenice Piana e institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, classificando definitivamente os autistas como pessoas com deficiência. E isso garantiu mais direitos e ampliou as informações sobre o transtorno à sociedade. Então, assim, até esse momento da aula, você tem que ter compreendido que o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pela dificuldade de comunicação, como eu expliquei no começo da aula, e também de interação. E também eles acabam, como eu mostrei naquela lista para você de elementos que caracterizam, que são alguns dos elementos que caracterizam, porque o leque é muito grande, mas que mostra comportamentos repetitivos. Então, ele se apresenta em diferentes formas, né? Então, o autismo, ele pode ter vários graus, desde os mais leves até os mais graves, e as causas do transtorno não são totalmente conhecidas. Então, a gente não sabe ainda identificar exatamente o que leva a uma criança nascer né, autista. Então, evidências apontam que a possibilidade é de uma predisposição genética, também de infecções durante a gravidez e até aspectos ambientais como poluição. Então, pelo menos a princípio, é isso que se tem como informações. Então, a partir da lei de 2012, é garantido o acesso à educação e ao ensino profissionalizante às pessoas com transtorno do espectro autista. E lembra que eu fiz toda essa explanação primeiro para te inserir no assunto, para te dar repertório sociocultural, mas agora a gente precisa entrar no nosso debate, que é a nossa redação sobre a inclusão do autista na escola. Né? Então, por conta dessa lei, o sistema de ensino tem que assegurar a matrícula às pessoas com autismo, né, nas classes regulares de ensino, além de oferecer um atendimento educacional especializado e um profissional de apoio, caso isso seja necessário. Afinal de contas, como eu expliquei, existem vários níveis, né? Um grau leve até o grau mais grave. E segundo a lei, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Tá? Bom, agora você sabe que aqui no Método 1000, os alunos do Método 1000 costumam estudar também se divertindo, claro, né? Então existe aí a possibilidade de você assistir filmes, assistir séries para estudar um determinado repertório sociocultural. E hoje eu trouxe para você, então, 2 filmes para que você possa aumentar o seu repertório sociocultural. Por que eu também estou colocando isso? Porque nos jornais, atualidade, começaram a aparecer aí na mídia as pessoas famosas que são consideradas ou que se consideram, né, autistas. Um deles é o CEO, né, da Tesla, que é o Elon Musk, e contou ter a síndrome de Asperger em programa de TV nos Estados Unidos. Né? O cara, né, aquele cara da Tesla, do espaço, enfim, né? Também outra pessoa que se declarou autista foi a Greta Thunberg, né, aquela menina, aquela ativista do meio ambiente, e até mesmo a cantora e viúva do Kurt Cobain, né, que é a Courtney Love. Então, o que esses nomes têm em comum é que os 3 foram diagnosticados com um quadro clínico conhecido como síndrome de Asperger, né? E qual é a questão? Que a falta de acesso a informações de qualidade muitas vezes leva a equívocos e preconceitos sobre essa neurodiversidade. Tá? Então, lembrando que a síndrome de Asperger faz parte do transtorno do espectro do autismo, ou seja, é uma condição entendida como dentro daquele guarda-chuva do autismo. Então, envolve uma série de características muito próprias e peculiares, mas que
nós podemos destacar aí principalmente as dificuldades, como eu falei, de interação e comunicação social. Então, de forma geral, a gente pode afirmar aqui que as pessoas com Asperger encontram uma maior dificuldade em identificar e compreender sentimentos, seja os dele, né, os próprios, e de outros, ou seja, de terceiros, o que geralmente causa uma constante ansiedade social, né? Então, o cérebro de um autista funciona de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais literal, dando menos espaço para interpretação, para sutilidades, para determinadas piadinhas. Sabe aquela coisa assim que você, as entrelinhas, tipo, pegou, né, piadinha interna? Isso é uma coisa que o autista tem dificuldade de inserção. E essa mesma característica, por outro lado, né, possibilita desenvolver um aproveitamento intelectual, muitas vezes acima da média, né? Motivo, inclusive, pela qual antigamente se referia ao quadro como uma síndrome do gênio, né? Bom, o Elon Musk, será que ele é um gênio? Então, para melhor compreender a vivência, as experiências das pessoas com essa neurodiversidade, é que eu trouxe aqui para você esta aula e, inclusive, também a proposta de redação, que é para falar sobre a questão da inclusão desse autista nas escolas, né? Então, você agora já tem um bom repertório, você já pode citar pessoas, você já pode citar leis, você já pode exemplificar a doença, pode dizer que é um leque grande, dar as características, tá? Agora, das dicas aqui do Método 1000 para você assistir, né, é o episódio, na verdade é a série, né, como que fala, gente? Tem as sessões lá, meu Deus do céu, esqueci. Mas enfim, né, a Malhação Viva a Diferença, né, que é um dos episódios, não é episódio, meu Deus do céu, como é que fala? Temporada, né? A temporada. Na 25ª temporada da novela Malhação, que foi exibida entre 2017 e 2018, eles trabalharam, né, mostraram a realidade de uma jovem com síndrome de Asperger em uma escola pública e também justamente aborda essa falta de informações sobre a neurodiversidade no Brasil. E essa temporada da Malhação ficou tão, assim, ela se tornou tão importante que, inclusive, a produção foi premiada com o Emmy International Kids e apresenta as dificuldades dessa socialização e comunicação da jovem de uma maneira bem delicada, né, enfatizando que as suas diferenças não deveriam impedir a que ela cultivasse relacionamentos, enfim, né? Então recebeu aí um prêmio internacional muito importante aí que você pode citar na sua redação. Uma outra dica aqui do Método 1000 é a animação australiana Mary and Max, né, uma amizade diferente que apresenta uma amizade de um homem de 44 anos que mora nos Estados Unidos e uma menina de 8 anos que mora na Austrália. Olha lá, então é Mary and Max, um choque de realidade em forma de animação, né, e ele aborda o autismo e a solidão de forma bastante sensível, utilizando a delicadeza e a sutileza do stop motion. Então nós temos aqui 2 personagens que comunicam por cartas e que compartilham os seus sentimentos perante o mundo. E a garota sofre de ansiedade e depressão, que é resultado de um ambiente familiar tóxico e práticas de bullying na escola. E o Max vive sozinho, sem amigos íntimos ou parentes próximos, porque ele foi diagnosticado com Asperger, isso na infância, e o seu repertório de habilidades sociais pode ser considerado mínimo. Então, ao longo do filme, é mostrado os altos e baixos da amizade entre os dois, que se desenvolve por anos, e por mais que seja nítido que o relacionamento traga benefícios para ambos, é constante para o Max um sentimento de ansiedade com as cartas de Mary, por simplesmente nunca ter aprendido a lidar com uma amizade duradoura. Então, a comunicação escrita, inclusive, isso é uma característica interessante, é uma maneira que as pessoas com Asperger conseguem interpretar com relativa facilidade, né? Então, dificuldades de perceber as nuances da comunicação falada, como eu falei,
é uma dificuldade para os diagnosticados. Então, perceber aquelas sutilezas, aquelas pequenas mudanças de expressão facial é muito difícil, né? Então, por exemplo, perceber quando alguém está mentindo, ou está triste, ou está entediado, feliz, tudo isso é mais difícil. Agora, na escrita, o autista ele já tem mais facilidade, né, de conseguir fazer essas interpretações. Bom, vamos para alguns dados aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 160 crianças em todo o mundo tem algum transtorno do espectro autista. A condição afeta a maneira como as pessoas veem, ouvem, sentem e interagem com o mundo ao seu redor em diferentes graus. Pode dificultar o ato de conversar com outras pessoas ou interpretar sinais sociais e muitas vezes causa ansiedade. Várias pessoas do espectro têm dificuldade de filtrar o barulho de fundo em ambientes mais movimentados, assim como na população em geral. Algumas pessoas autistas são bastante sociáveis, enquanto outras são mais tímidas e retraídas. Algumas podem ser incapazes de falar e preferem se comunicar por meio de gestos ou símbolos. Portanto, embora todas as pessoas do espectro tendam a enfrentar desafios semelhantes, a maneira como a vida delas é afetada pode ser bem diferente. Bom, agora que você conhece, que você tem um repertório aí, você chegou ao seu momento de escrever a sua redação. Então é isso, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou da aula, faça a sua redação, envie para alguém corrigir a sua redação, porque é muito importante que você treine fazendo toda a estrutura exigida pela banca na qual você vai prestar o seu vestibular, o seu concurso ou mesmo o Enem, e alguém corrija baseado naqueles critérios para você ver se você sairia bem ou não, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula do Método 1000.